Vamos orar, vamos à palavra de Deus, amém? Você crê que Deus está te ouvindo hoje? Já está te ouvindo? Pai amado, obrigado por estarmos aqui, nesta comunidade. O Senhor conhece cada pessoa, a história de cada um aqui. Eu peço que fale conosco, Senhor, e na medida que a gente vai ouvir aqui juntos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale no coração de cada um de nós. Amém. Muito bom, gente. Como o Zé falou, a gente se conhece há tanto tempo, né? E eu aprendi com ele que tudo que nós, pode ir projetando aí, por favor? Tudo que nós fazemos e vivemos, nós temos que ter sempre como base a palavra de Deus, não é? E hoje eu queria falar com vocês sobre qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já fez essa pergunta, não? Qual será que é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu queria falar hoje duas coisas importantes sobre a vontade de Deus. Não é? O que é essa vontade de Deus e se ela é uma vontade boa, agradável e perfeita, como a gente sabe? Existe alguma coisa que pode impedir essa vontade de Deus se cumprir em nós? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em vontade de Deus, pode avançar por favor, aqui tem a vontade de Deus revelada, e tem a vontade de Deus específica, porque veja bem, a vontade revelada de Deus está na sua palavra. Se você quiser saber o que Deus pensa, você, quando lê a Bíblia, está lá, verdade ou não é? É a vontade revelada de Deus, está ali. Certas coisas não estão reveladas, então, né? Por exemplo, quando vai ser o dia da tua volta? Mateus 24, Jesus falou, olha que ninguém vos engane. Na hora que marcarem uma data, não é. Então já marcaram vários fins de mundo por aí, né, gente? Marcaram esse ano também, mais um fim do mundo. É quando eu marco, eu sei que esse não é. Por quê? Jesus falou que ninguém sabe a data, nem ele, só o Pai. Então, não vai. Toda vez que marcarem uma data, saiba que não será esta. Porque Deus, isso é uma coisa não revelada. Agora, tem muitas coisas reveladas já na palavra de Deus, não é? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, só para dar um exemplo, pode avançar. Né? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso é vontade de Deus, amém? Para a gente consolar as pessoas, encorajar, não é? Tenha cuidado que ninguém retribua mal com mal, é vontade de Deus. Sejam bondosos uns para com os outros, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças só quando estiver dando tudo certo, é isso não? Não, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Então olha só, está claro, a vontade de Deus, por exemplo, que você seja próspero, Salmo 37, Deus ama a prosperidade dos seus filhos, amém? Então tem muita coisa clara já, não é? Outra vontade de Deus, outro texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então veja bem, você tem aí filhos obedeçam aos seus pais, não é? Pais, filhos honrem os seus pais, não é? Pais não tratem seus filhos com dureza. A vontade de Deus está clara em muitas coisas. Agora, e a vontade de Deus para situações específicas da minha vida? Como é que você faz? Quando você tem uma situação específica e você quer saber a vontade de Deus? Vai procurar a profetisa, é isso ou não? Vai procurar o homem de Deus para consultar, é isso? Tem alguns que fazem isso, não é verdade? Não. Vai procurar alguém para dar uma resposta. Mas será que é assim que Deus quer fazer? Não. Sabe o que muitos fazem? Pega a caixinha de promessa e tira uma coisinha. A caixinha de promessa é bom, que só tem palavra boa lá, né? Alguns pegam a Bíblia, emprestam uma Bíblia de papel, que todo mundo hoje usa a Bíblia, não é? Então você nem fala pegue a sua Bíblia, você fala ligue a sua Bíblia, não é isso? Não, você tem que ligar. Aí alguns fazem assim, Senhor, será que eu devo namorar ou será que eu não devo namorar? E aí, me dá uma palavra. Bom, mais ou menos pelo meio é Salmos é bom. Se eu pegar muito no começo, cair em Levítico, aí vai ter uns negócios que eu não vou conseguir. Não, no fim tem Apocalipse, meu Deus, falar da besta, não é? Então, é assim que a gente faz, né? Aí abre e vamos ver a resposta.
eu sou morena e formosa, filha de Jerusalém. Ai, meu Deus do céu, é ela. Caiu aqui em Cantares, ela é. Não, mas se ela for morena, se ela for loira, nossa, agora eu não sei. Mas você percebe que as pessoas fazem roleta russa com a Bíblia para saber a vontade de Deus? É ou não é? Outro dia o irmão falou para mim, olha, Deus me abençoou, comprei um carro. Eu falei, irmão, comprei um carro, olhei o carro dele, que bom, né? E Deus deu para você, fiz 60 parcelas, mas olha, um negócio maravilhoso. E eu falei, será que foi de Deus? Você imagina o que aconteceu depois? É um amigo nosso da comunidade. Eu falei para ele, você já comprou ou você está pretendendo? Já comprei. Eu falei, tá bom. Depois veio pedir oração, né, Zé? Ora por mim, por quê? Então, é difícil pagar, eu não vou pagar nunca, mas não vai mesmo. Você não buscou a vontade de Deus antes. Então, sabe, como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Primeira coisa, eu quero saber qual é a vontade de Deus? Sim? Não? Ou? Não sei. Você quer saber mesmo a vontade de Deus específica para a sua vida? É uma pergunta que temos que fazer. Já reparou como a gente fala tanto de vontade de Deus? Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu fiquei pensando, o que é a esquerda da sua vontade? O que é a direita da sua vontade? Parece que a gente tende a se desviar, não é verdade? Não. Nós temos uma tendência de saber a vontade de Deus, mas dizer, mas Deus, eu tenho certeza que é isso? Porque não é isso que eu estava pensando. Agora, a outra pergunta, Deus quer que eu conheça a vontade específica dEle para a minha vida? O que você acha? Você acha que Deus quer que você conheça? Você acha que Deus, não, isso é uma coisa que você vai descobrir depois? Ou você não sabe se Deus quer? Sabe, é muito importante a gente saber, ter convicção sobre estas coisas. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus quer, diga, Deus quer, que eu conheça a sua vontade específica, Ele quer. Olha que texto de 1 Coríntios capítulo 2, olha lá, todavia como está escrito, você deve conhecer esse versículo, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É a declaração de Isaías 64:4. Desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então as pessoas leem esse versículo e falam, ninguém viu, ninguém pensou, ninguém imaginou. Só que precisa continuar lendo a Bíblia, amém, irmãos? Vamos ler o versículo seguinte? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então olha que legal. Mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu, ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Quer dizer que essas coisas maravilhosas que ninguém imaginou, que ninguém pensou, Deus revela por meio do seu Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus? Onde ele está? No céu? Faz assim, aqui ó, aqui é. Você crê em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então olha que tremendo isso, gente. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha, o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, é verdade ou não? E Ele está em você. E continua o texto dizendo, no versículo 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Os pensamentos seus, você que conhece, o seu Espírito. Eu não posso ler pensamento seu. Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas se o Espírito de Deus está em você, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai revelar para você os pensamentos de Deus a seu respeito. E sabe o que Deus pensa de você? Ele pensa muito bem. Porque os meus pensamentos, os meus planos para você são planos de bem e não de mal.
Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de bem, Jeremias 29:11, e não de mal, para dar uma esperança e futuro. E nós, diz o texto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. E para que é que Deus deu a você e a mim o Espírito dele? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus tem muitas coisas maravilhosas aguardando. Ele quer que você entenda como vai chegar lá. Ele quer que você entenda como é que vai conquistar isto. Amém? Então aí não? Você já pensou nisso? Não é um negócio bom isto? Quando você crê em Jesus, você crê que Ele te ama? Não. A Bíblia está dizendo que o Espírito dele que está em você quer mostrar esses planos maravilhosos, esse futuro que Ele tem. Está escrito ou não está escrito? Está na Bíblia, irmãos. Nós precisamos crer nisto. Deus deu esse Espírito para a gente entender tudo que Ele nos tem dado. E essas coisas que ninguém imaginou e pensou, o Senhor quer dizer: ei, eu quero dizer para você as coisas maravilhosas que eu tenho reservado para a sua vida. Você quer saber? Um quer saber, você quer saber? Não. E aí, a vontade de Deus, o texto em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensa como esse mundo pensa. Esse mundo pensa que tudo depende do braço, tudo depende de mim. Ai, não tem mais jeito para a minha vida. Transformem-se pela renovação da sua mente. Tem que pensar diferente. Pensar como Deus pensa, e Deus pensa bem dos seus filhos. E se você renovar a sua mente, você vai ser capaz de experimentar e comprovar. Diga, experimentar. Vontade de Deus é uma coisa que a gente experimenta, ou seja, é uma coisa que acontece. Experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para você, ela é boa. Ah, mas se Deus pedir uma coisa que eu não vou gostar, a vontade de Deus é agradável. Mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? A vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso também? Mas se você não sabe, se você não busca, você fica vivendo como? Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Ai, será que vai dar certo essa semana? Fica ansioso, com medo. Então, para conhecer a vontade de Deus, irmãos, é uma coisa, não é complicado. Para conhecer e experimentar, precisa do Espírito Santo, precisa mudar a maneira de pensar, precisa ter fé em Deus e obedecer. Porque olha, se você crê e tem o Espírito Santo, você já começa a pensar, deixa eu ver. Por exemplo, você sabia que Deus está de bom humor? Ah, mas o senhor não leu o Antigo Testamento. Eu já li. Mas você já leu o Novo Testamento, não? Que vem depois do Antigo Testamento? Deus está em paz com os homens, porque lá na cruz nós fomos reconciliados, amém? Então Ele está de bom humor, Ele pensa pensamentos bons de você, Ele não lembra mais dos seus pecados, esqueceu tudo, Ele perdoou. Se você fica lembrando, fica de bobeira, porque Deus perdoou, amém? Se você se arrependeu, Ele perdoou. Então isso é mudar a maneira de pensar. E aí você conhece a vontade de Deus, você fala, é tudo isso, precisa ter o quê? Fé. E Deus fala, basta me obedecer, faça isto. Que nem o Zailton deu um testemunho agora aqui. Pô, eu criei naquilo que Deus poderia mudar a minha vida, e eu obedeci, tive fé, e deixei o resto com Deus. Então, irmãos, nessa primeira parte, estou disposto a obedecer à vontade específica de Deus para a minha vida? Se você soubesse, e agora você está sabendo que ela é boa, agradável e perfeita, você está sabendo que Deus quer revelar para você qual é essa vontade boa, agradável e perfeita. E se Ele te der alguma instrução, o que você faz? Você vai obedecer?
Sim, não. Bom, depende, né? Depende. Se eu achar que está certo, deixa eu fazer uma perguntinha a você. Quem é que sabe o que é melhor para a sua vida? Deus ou você? Você tem plena certeza? Então, quando você ora, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você não ora assim? Jesus mandou orar assim, não foi? Mas sabe como a maioria de nós ora? Deus não sabe o que eu preciso. Então você fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus eu tenho que fazer isso, porque Deus não sabe, não é verdade? Não. Se você não dá instruções para Ele, Ele não sabe o que fazer com a sua vida, é verdade? Você já reparou, não? Que às vezes a gente fica dando instrução para Deus, como Ele tem que fazer, não. Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor faz aquilo dar certo, o Senhor faz ela gostar de mim, o Senhor faz eu lembro que eu fazia essas orações, Deus falou, deixa eu ver, você já sabe tudo, eu sou o gênio, né? Você esfrega, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Quantas orações nossas é a gente dando instrução para Deus, já percebeu ou não? Você pode pedir a Deus, é lógico que você pode pedir, mas se você perguntar, Senhor, com relação a esta área da minha vida, me revela a tua vontade. Você acha que Ele vai revelar ou não? Vai. Senhor, na minha vida profissional, me revela qual é a tua vontade. Estou numa empresa, sou um pequeno empresário, Senhor, estou vendo que está mudando, me revela qual que é a tua vontade. Você vai ficar impressionado com o que vai acontecer. Então, você quer conhecer e experimentar a vontade de Deus? Conhecer e experimentar. Ele quer revelar a você. Quantos acreditam nisso que eu acabei de dizer que está na Bíblia? Você crê nisso? Ah, maravilhoso. Então, você imaginou isso? Essa semana você começar a buscar a vontade de Deus, sabendo o que Ele quer te revelar? Não fica diferente? Fica diferente. Agora tem uma outra pergunta, na segunda parte dessa mensagem, que é, o que é que pode impedir, o que impede a vontade de Deus de cumprir em sua vida? A bandeira de impedimento aí, na hora que o cara vai marcar o gol, sobe a bandeira. Quantas vezes na vida a gente, agora que eu pensei que ia, não foi. Agora que eu pensei que aconteceu uma coisa boa, não vai. O que será que impede? Será que o que impede é as pessoas impedem? As pessoas podem impedir a vontade de Deus de cumprir na sua vida? Alguns acham que sim. Os problemas podem impedir? Você acha que o diabo pode impedir a vontade de Deus em cumprir na sua vida? Bem sei que tudo podes, Jó 42:2, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Você crê nessa palavra também? O diabo não pode impedir o plano de Deus para a sua vida. Pessoas não podem impedir o plano de Deus para a sua vida. Quem é que pode impedir a vontade de Deus de se cumprir na sua vida? Ai, que turma, isso é isso aí. Eu posso. É meio dura essa verdade, não é? Mas é. Agora, e se a gente soubesse como é que nós podemos deixar que a vontade de Deus não se cumpra? A questão da vontade de Deus, nós temos que pensar no coração, a chave é no coração. Fé é uma coisa do coração. E para a vontade, você sabe a vontade de Deus, você conhece, para ela se cumprir você precisa ter fé. Sem fé não se cumpre. Primeiro você crê, depois acontece, certo ou não? Senão não é fé, né? Se já aconteceu e você creu depois. Fé é a convicção de coisas que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer, porque Deus falou. Então fé é uma coisa do coração, fé não é da mente. Sabia que a fé não é da mente?
A mente é feita para questionar. Por exemplo, nós moramos em Atibaia, e nós temos que pegar muito a Fernão Dias para São Paulo. Fernão Dias para São Paulo é cheio de curvas. Imagina se eu estou naquelas curvas perigosas da Fernão Dias, não é? E eu, cheio de fé, tento fazer ela 150 por hora. Não, eu sou uma pessoa de fé, certo ou não? Vou fazer a curva aqui da Fernão Dias a 150, não faz. Isso não é fé. Quando eu estou na curva da Fernão Dias, quando você está dirigindo numa estrada sinuosa, o que a sua mente faz? Será que nessa velocidade eu faço a curva? A sua mente questiona e duvida, é verdade ou não é? E você põe o pé no freio. E você tem fé que quando pisa no freio o carro vai parar. E você tem fé que quando pisa no acelerador o carro vai acelerar. Você vê um caminhão dando aquelas... Daí você acelera, ultrapassa. Às vezes a gente tem mais fé no carro, não é verdade não? Do que em Deus. A sua mente foi feita para questionar e duvidar. A fé é uma coisa do coração. A fé está ligada ao coração. Olha o texto de Romanos 8:10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu... A gente só crê com o coração, gente. Tem gente querendo crer em Deus com a mente, não consegue. Nós cremos com o coração, é onde está o Espírito, é o Espírito novo, nascido de novo. Olha só, se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você confessa com a boca, mas você crê com o coração, e a boca fala do que está cheio. Se o coração está cheio de fé, a boca fala fé. Se o coração está cheio de palavra, a boca fala palavra de Deus. Se o coração está cheio de dúvida, está cheio de amargura, está cheio de raiva. Olha o outro versículo: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então, primeiro você precisa crer no coração. Falar da boca para fora não funciona. Então a fé está ligada ao coração. Está ligada no íntimo. Portanto, a vontade de Deus, que está ligada com a fé, está ligada ao coração, porque Deus fala ao nosso coração. Eu falarei a Ele ao coração. Agora existem dois venenos, gente, que atacam o coração. Tem dois venenos que atacam o coração, e quando ataca o coração, vontade de Deus não consegue se cumprir. Porque destrói a sua fé, destrói a sua confiança em Deus, destrói a sua esperança. Tem dois venenos que atacam e destroem o coração. Então você sabe que a vontade de Deus é agradável e perfeita, você sabe que Deus tem planos, mas e aí, por que não acontece? O inimigo não pode impedir, pessoas não podem impedir, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é seu Pai, ama você. Se Ele não negou a Jesus, como é que vai negar outras coisas? Aí, tem dois venenos que destroem o coração. O primeiro veneno é a dúvida. Diga dúvida. Dúvida. A dúvida, ela vai no coração. O problema desses venenos, esses dois que eu vou falar, é que eles vão no coração, mas eles assim, não é aquele veneno de efeito instantâneo, sabe não? Não, ele é um veneno que vai, que nem uma pedra que cai num lago, vai lá no fundo. Ele fica lá, e aos pouquinhos ele vai soltando. Eu vou dar a fórmula da dúvida para você, tá? Uma dúvida mais ou menos, 90% de verdade, 10% de mentiras. Uma dúvida, a fórmula de uma dúvida terrível, 99% de verdade, 1% de uma coisa que parece quase verdade. Está dando para entender as fórmulas? Não. A dúvida, se você pensar que ela é um veneno, se você pegar a fórmula do veneno, está escrito 99% de verdade, 1% de mentira. Chega o diabo e pergunta lá para Eva: não foi assim que Deus disse? Pode comer de tudo? Tem certeza que Deus ama você? Está entendendo não? A dúvida não é a negação da verdade, ela coloca uma pequena,
eu ponho uma vírgula onde Deus pôs ponto. Ou então põe um ponto onde Deus estava continuando a falar. O veneno da dúvida começa por duvidar do amor de Deus, duvidar do amor das pessoas, duvidar da palavra de Deus, das promessas. Se Deus realmente amasse você, você não estava nessa, hein? Você deve ter feito alguma coisa muito grave para Deus te castigar assim. Verdade, né? A dúvida. Se você pelo menos merecesse o amor de Deus, quem disse que você tem que merecer o amor de Deus? Isso é mentira. O amor de Deus é para todos. A dúvida tem como alvo o coração, porque a fé habita o coração. A dúvida é uma experiência, a fé é uma experiência relacional e não intelectual, não é verdade? Não. Porque a fé, ela está baseada no caráter de uma pessoa, que é Deus. A fé se baseia na confiança em Deus, no que Deus disse que você é, no que Deus disse sobre a sua vida. Quantas vezes você ouve uma voz lá dentro dizendo que não é bem assim, que Deus não ama você, com você é diferente, que Deus deve ter filhos privilegiados? Se ouve alguém contar um testemunho aqui e falar, isso acontece com os outros, comigo não acontece, acho que Deus não se importa. Isto chama-se mentira, lança dúvidas. A dúvida então está baseada numa quebra de confiança. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando você começa a duvidar da verdade, você duvida de Jesus. Então fé é uma experiência de relacionamento, não está baseado em entendimento. Você crê, e aí vem a revelação. Não é que você não usa o cérebro. Eu costumo trazer o cérebro quando eu saio de casa. Você traz também, é verdade ou não? A fé não é uma coisa que ignora a mente, mas ela não é comandada pela mente. A fé sabe que um ser eterno, fiel, o Deus que não pode mentir. Sabia que Deus não pode mentir? Não. Tem coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, você sabia disso? Deus não pode ser infiel, porque não pode negar Ele mesmo. E Deus não incita o mal, não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. 3 coisas que Deus não pode fazer. Deus é amor. Então quando você crê na palavra, não é? Agora quando a dúvida entra no coração, olha o que acontece, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e será concedida. Peça porém com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada para lá e para cá pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, porque tem a mente dividida, instável em tudo que faz. Então olha que interessante, a falta de fé deixa a sua mente dividida. É muito interessante. Então quem tem dúvida não consegue. Agora, irmãos, presta atenção nisso. Quando a dúvida aumenta e aumenta, surge a ansiedade e o medo. Quando a dúvida vai aumentando, quando começamos a duvidar de Deus, da palavra, do amor das pessoas, da vontade de Deus, será que essa é a vontade de Deus para mim? Eu não sei se é. Surge a ansiedade e o medo, tomam conta do coração. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala sobre isto. Não tem o texto aqui, vou ler para vocês. Não é? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Graças aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, Ele os exaltará. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você. Por que você deixa a ansiedade dominar? Esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar.
Quando você fica ansioso, o inimigo sente, sabe? O cheiro fala, tá ansioso aquele, ó. Vem aqui, Zé. Zé tá lá cheio de fé. Sabe o que é? Cheio de fé e tudo mais. E o cara tá lá, é Deus e tudo e tal. O inimigo fica lá, só de longe. Aí acontece o meu irmão na vida dele, ele começa a pensar, será que Deus vai abençoar? Como é que eu vou lidar agora com esse problema financeiro? Como é que eu vou lidar com esse negócio? Ele começa a duvidar. Ele começa a ficar ansioso. Aí o inimigo começa a sentir aquele cheiro. Sinto o cheiro de ansiedade. Então agora eu posso o quê? Devorar. Ficou apetitoso. Ficou do jeito que o diabo gosta, né? Agora, ó. Ele está ansioso. Ele está duvidando de Deus. Ele chega perto e fala, como é que é mesmo que aconteceu aquelas coisas? Pois é, que pena, não é? Só que ele não fala assim, ele começa a falar assim, Deus não deve me amar mesmo, eu devo ser uma pessoa muito miserável, acho que eu não começo a lançar pensamentos de dúvida, e aí, literalmente o leão te abraça, certo? Obrigado, Zé, você é um homem de fé. O segundo veneno é a ofensa. A ofensa é terrível. Também ela vai lá no fundo do coração. A ofensa tem dois tipos de ofendidos, sabe, gente? Basicamente. Tem aquela pessoa que foi realmente ofendida, né? Injustiçada. Pode avançar o slide. Tem dois tipos de ofendidos. Os que foram realmente injustiçados e aqueles que acreditam que foram injustiçados. O resultado é o mesmo. Às vezes a pessoa foi realmente injustiçado, te ofenderam, mas às vezes você acha que te ofenderam. Porque você tem informação errada, alguém veio contar fofoca e você falou, eu nunca pensei que o Zé ia falar isso. Ainda mais sendo um pastor. Você fica ofendido. Julgamento por dedução. Bom, se ele fez isso com o outro, vai fazer comigo também, já fica ofendido. Dá ouvido a aparências e rumores, você fica ofendido. A ofensa é uma coisa sutil, você percebe? Você pode ficar ofendido, outra pessoa sem saber. A questão da ofensa é que nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daquelas pessoas com que nos relacionamos. Já ouviu alguém dizer assim? Sabe? As pessoas lá desse mundão aí são melhor que os da igreja. E as pessoas do mundo lá, são melhor que na igreja. Sabe por quê? Porque a expectativa que as pessoas têm no mundo é desse tamanho. Certo ou não? A expectativa. Aqui. Aí a pessoa faz isso. Nossa! Você tinha uma expectativa assim, lá das pessoas desse mundo, dos colegas por aí. Eles fazem isso, você fica feliz. Agora na igreja, qual é a sua expectativa? Do piso aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa é a expectativa que eu tenho em relação aos irmãos da igreja. Nossa! Né? E aí eles fazem isto aqui. O que você diz? O que você sente? Eu tinha uma expectativa aqui dos irmãos da igreja. Eles fizeram isto aqui. Fica ofendido, fica escandalizado. Eu não esperava isso. Onde já se viu? É verdade, não é, irmãos? Ele está na igreja há tantos anos. Agora imagina se é o pastor da igreja ou se é um líder de célula. E aí, sabe qual que é a expectativa que você tem dele? Você tem a expectativa dele assim, não é verdade? É o pastor. Nossa, e aí o pastor, em vez de fazer a expectativa ali da altura da caixa de som, ele faz aqui. O que você diz? Não esperava isso dele. Você percebe que a gente fica ofendido, porque a gente põe expectativas grandes demais. Só que a gente não olha a nós, né? A gente não olha as nossas, o que as pessoas acham de nós. A gente vê a trave, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no nosso. Deu para entender o que significa o negócio da trave? Quanto mais esperamos das pessoas, volta lá o slide, por favor. Quanto mais esperamos das pessoas, maiores as possibilidades de ofendermos-nos com elas. A minha expectativa com a minha mulher é grande. Se ela não faz, eu fico ofendido. A questão é, você será ofendido. Nessa vida você será ofendido. Sabe quantas vezes? 7? Numa hora? Não sei. A questão é o que a gente vai fazer com a ofensa.
Provérbios 18:19, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. A pessoa está ofendida, ela se fecha. É uma cidade, sabe aquelas cidades do passado, cheio de muros, portas fechadas? Essa é a figura, o irmão ofendido. Discussão é como uma porta trancada de uma cidadela. Sabe quando um casal briga e um fica mudo? Ele está o quê? Ofendido. Tudo bem, tudo certo. Está tudo em ordem? Maravilha. Algum problema? Eu? Não, você se viu que está pensando coisa errada. Está ofendido. Está ofendido. A ofensa se esconde no coração. Ela não fica na mente. Lá na mente a gente fala, está tudo bem. Você não vai na igreja? Não, eu estou cansado. Ele não quer encontrar aquela pessoa. Porque ele está o quê? Ofendido. A ofensa está ligada nos relacionamentos, sentimentos, identidade. Se passar uma pessoa na rua e te xingar, você não conhece, você olha e fala, meu maluco? Por quê? Expectativa zero. Você se ofende? Não. Dúvida e ofensa é que nem pedra pesada, vai direto no fundo do coração. O ofendido fica numa prisão. Quando você fica ofendido, eu estou falando agora o quê? De você deixar a ofensa lá no coração, certo ou não? Porque você é ofendido, mas você pode não deixar a ofensa no coração. Você pode tirar. Mas se você resolve deixá-la lá, no final de contas, injustiça que fizeram comigo. A gente começa com a pena de nós mesmos, né? Eu estava certo. Estava, e aí? O ofendido fica numa prisão, ele tem medo de se relacionar, vai se fechando. Ele busca quem está do seu lado. Aí vem alguém e fala, fizeram isso com você, né? As pessoas sabem que fizeram isso com você? Estão sabendo? O pastor sabe que fizeram isso com você? Olha, depois disse que é uma igreja família. Não, fala a verdade. Isso procura. Isso não acontece, aqui não acontece, né, irmãos? Eu sei que não acontece. Isso acontece em Atibaia, eu sei. Não acontece aqui, não tem esse risco. Não consegue dar e receber amor. Quando você deixa a dúvida e a ofensa no coração, o amor se esfria e a fé se esvai. Como é que vai acontecer a vontade de Deus na sua vida? Como é que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus você vai experimentar essa vontade se a sua fé está esfriando? Você está se tornando uma cidade fortificada. A gente fica ferido com as ofensas e construímos esses muros para proteger o nosso coração. E geralmente quem fica do nosso lado falando essas coisas também está ofendido, não é verdade, não é? Quem fica dando apoio para o ofendido é um outro ofendido. Eu sei como é que é, já passei por isso. Está lá, agora são dois ofendidos. Sabe, irmãos, o John Bevere, ele tem um livro muito legal chamado A Isca de Satanás, fala sobre ofensa. Ele diz, nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro. Não é a ofensa que vai determinar o futuro, é a nossa reação. Você vai deixar aí? Você vai deixar a dúvida aí? Você vai deixar a ofensa aí? Como é que a gente reage quando nós somos ofendidos? O ofendido é alguém que acha que está com a razão, verdade ou não é? E ele tem dificuldade em se humilhar, porque o orgulho é o combustível da ofensa. Quanto mais orgulhosa uma pessoa, mais facilmente ela se ofende. Quanto mais melindrosa uma pessoa, mais facilmente ela fica ofendida. Está sempre ofendida. Está sempre bico. Não sei isso aqui, não sei aquilo ali. A ofensa se conecta com o orgulho. Se entrar a ofensa no seu coração e lá tiver orgulho, o que acontece? Começa a alimentar. O orgulho nos impede de lidar com a verdade.
fui injustiçado, nunca deveria ter feito isso comigo, aquela pessoa falou aquilo, eu não esperava. Olha, se alguém te ofendeu, o que a Bíblia diz que é para fazer? Ficar bicudo em casa e esperar que a pessoa se toque? É isso que diz a Bíblia? Não. O que diz a Bíblia? Vai lá com seu irmão e acerta. O que você quis dizer com aquilo? Você falou aquilo? Esclareça. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. Pessoas que eles que deviam reconhecer, ele que devia fazer, ela que devia falar. Isso acontece entre pais e filhos, marido e mulher, líderes e liderados da igreja, irmãos da igreja, no trabalho, com os colegas, o chefe. O que acontece com o ofendido? Ele deixa de dar frutos. O ofendido, quando fica ofendido e acredita que todos estão contra ele, logo, logo, deixa de ser uma pessoa ensinável, se isola, procura os próprios interesses. O inimigo engana ele fácil. Porque quando tem ofensa no coração, você deixa de ouvir a voz de Deus. Não é aperfeiçoado no caráter. E o ofendido deixa de andar na luz. Porque para andar na luz, se andar na luz, ele tem que tirar a ofensa. Agora eu vou dar um exemplo real para você da Bíblia, de uma pessoa que teve dúvida e quase se ofendeu. Você sabe que Jesus ofendeu muitas pessoas na Bíblia, sabia? E ele ofendeu os fariseus, e ele ofendeu os familiares dele, mas ele nunca ofendeu as pessoas porque ele estava querendo ser grosseiro, ou porque ele queria ofender. Não, ele obedecia a Deus e as pessoas ficavam o quê? Ofendidas. Você já reparou quanta expectativa tinha em Jesus? Pense em João Batista. João Batista viveu no deserto, fez aquela vida de renúncia, comia gafanhoto, mel silvestre, usava pele de camelo. Aí ele vem e começa a anunciar: eis que vem depois de mim aquele que eu não sou digno de tirar correia da sandália. E ele começa a pregar sobre Jesus. Um dia Jesus aparece, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele batiza Jesus. E esse João Batista faz tudo isso, só que o João Batista é preso. Ele está no cárcere agora, e Jesus está fazendo milagres e tudo, e começa a contar para o João: olha, então Jesus está aí, tá, o que ele está fazendo? Então, essa semana teve uma festança na casa de Levi, o cobrador de impostos, ele foi lá, o que ele estava fazendo? Ele estava comendo, bebendo com eles lá, ele estava comendo e bebendo com os cobradores de impostos. E o que mais? Você não sabe, num sábado eles foram, pegaram, cataram, comeram. No sábado ele quebrou o sábado. Vocês estão aí acompanhando, não? O João está lá na prisão, ele está olhando, ele não sabe o que está acontecendo. João Batista manda perguntar a Jesus. Ele manda perguntar a Jesus. Em Lucas capítulo 7, versículo 20. Mandaram perguntar para Jesus, os discípulos. Batista foi lá e falou: olha, manda perguntar para Jesus. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Olha a pergunta de João Batista, gente. Ele está com uma dúvida. Porque João Batista fala: eu não sei, parece que você não está fazendo as coisas do jeito que eu esperava que você ia fazer. Jesus não faz as coisas do jeito que os fariseus esperam. Faz não? Não. Ele toca em leproso, conversa com mulher. Você sabia que ele conversou com uma mulher no poço sozinho? Estava só ele e ela era uma pecadora, samaritana. Não, ele fez isso, ele não pode, ele é o Messias, ele é o mestre. Jesus está escandalizando muitas pessoas. Qual foi a resposta de Jesus para a dúvida de João Batista? Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Está claro ou não? Mas João Batista é um homem de Deus. João Batista, quando tem uma dúvida, ele não deixa a dúvida ficar no seu coração, amém? Ele manda falar: pergunta. Eu não vou deixar a dúvida. Quando João Batista percebe que surge uma dúvida,
porque ele é um ser humano, ele debaixo de uma pressão muito forte, ele está lá preso, ele fala, pô, ele é o Messias, por que não vem me libertar? Ele não vem nem me visitar, e nós somos primos. Ele não podia ter pensado isso? Podia ou não podia? Não sei se ele pensou, estamos conjecturando. Naquele momento Jesus, diz o texto, curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então lhe respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Você sabe o que Jesus falou para João Batista? Jesus citou para João Batista Isaías capítulo 33, é isso que ele fez. Ele lembrou João Batista, que conhecia a Bíblia, ele lembrou de Isaías 35, ele lembrou de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou a curar os pobres. Jesus faz as coisas e fala para João o que está acontecendo, ou seja, eu sou o Messias, eu estou cumprindo a palavra de Deus, amém? Não é tremendo isso, gente? Só que Jesus acrescenta uma coisa, e diz: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, feliz é aquele que não fica ofendido comigo. Eu sei, João, que você não estou fazendo as coisas como você esperava, eu sei que você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas creia, eu sei o que eu estou fazendo, amém? Estou pregando a graça. João Batista fez o que nós devíamos fazer, irmãos. Ele não deixou a dúvida se transformar em ofensa e separar ele de Deus e dos seus irmãos. Não deixe que as suas dúvidas se transformem em ofensas. E não deixe que isso separe você dos seus irmãos. Porque acontece o seguinte caminho, irmão: dúvida, ofensa, raiz de amargura. Estão acompanhando, não? Como é que a vontade de Deus, você vai ouvir a Deus, se você está com dúvida e ofensa no coração? E se você deixar essa ofensa há muito tempo aí, ela vai começar a criar raízes no seu coração, e vai começar a contaminar tudo no seu coração, e o seu corpo também fica doente, a sua mente fica doente. E para finalizar, os antídotos. Graças a Deus tem antídoto, amém, irmãos? Esses venenos têm antídoto. Qual é o antídoto para o veneno da dúvida? Qual que é? Você sabe? Qual é o antídoto para a dúvida? Qual que é o antídoto para a dúvida? É a fé. A fé é o antídoto para a dúvida. Como é que a gente pode desenvolver a fé? Olha, a igreja é o lugar que desenvolve a fé. Onde é que a gente encontra a fé? A gente encontra a fé, sabe quando? Na comunhão com o Espírito Santo, na oração. Quando você fica ofendido, fala a verdade, você começa a deixar de orar, né? Você vai orar, o que vem na sua mente? Você começa a lutar com aquela pessoa, e começa a brigar, eu vou dizer isso, ela tem que saber aquilo, é verdade, não é? Quantos já foram orar e começaram a brigar? Deixa eu ver, além de mim, os sinceros aqui. Também, e começa, é verdade, não é? E você quer acertar aquilo, você vê, passou meia hora e você está brigando com a pessoa da sua... Jesus, não pode. Começa a orar, Espírito Santo, como é que eu lido com essa situação? Eu não sei como é que eu lido com essa pessoa. Como é que eu trato esse assunto? Eu não quero deixar isso no meu coração. Como é que você encontra fé? Comunhão com os irmãos, na célula, no discipulado. Alguém ora com você, alguém abre a palavra para você, vem no culto, ouve uma mensagem, vai na célula, conversa com o seu amigo. Como é que você encontra fé? Com a palavra de Deus. Ouvir, ler, meditar, ensinar. Verdade ou não é? Você começa a ouvir palavras, você começa a orar, fala comigo, começa a conversar com as pessoas, abre o coração e diz: eu tenho uma dúvida, tem uma coisa que está incomodando o meu coração, eu não quero que fique aqui. Amém. A fé começa rapidamente, porque eu vou dizer,
A fé é muito mais poderosa do que a dúvida, amém, irmãos? Nada é mais poderoso que a palavra de Deus, nada é mais poderoso que o Espírito Santo. Mas se você não tem a comunhão, porque tudo isso é relacional, é de relacionamento, relacionamento com pessoas, com a palavra, relacionamento com o Espírito Santo. Não se isole. E qual é o antídoto para o veneno da ofensa? Qual é o antídoto para a ofensa? Só tem um antídoto, ele é o perdão. Não tem outro. O antídoto para o veneno da ofensa é o perdão. Então você imagina que não é qualquer perdão, é o perdão do íntimo. Que nem os filhos nossos lá. Perdoa seu irmão. Está perdoado, Gabriela. Não, tem que perdoar do íntimo. Não é do íntimo? Tem que perdoar do fundo do coração. O perdão é do íntimo. Jesus deixou muito claro isso. Perdoar não é uma opção para um cristão. Perdoar não é opção. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. O que ele quer dizer? Eu te perdoei tanto. Quem é você para não perdoar o seu irmão? Lembra da parábola do credor? Mateus 18? O homem devia, 10 mil talentos, quando é dinheiro impagável para o rei. O rei falou, tá, pega ele, põe como escravo, vende. Não, me perdoa, rei, eu vou pagar tudo. Falou, não tem como pagar, mas me perdoa. Eu vou dar um jeito, tá bom. Teve compaixão dele e perdoou a dívida, impagável. Esse é Jesus para conosco, amém, irmãos? Aí esse cara diz que sai e encontra um cara que devia 100 mango para ele, 100 real. Me paga o 100zão. Não tenho. Sufocou, mandou prender. Aí o pessoal olhou e falou, olha lá, o cara não foi perdoado de uma dívida impagável. Contaram para o rei. O rei chamou ele e falou, rapaz, eu não perdoei você toda aquela dívida? Você não devia ter tido misericórdia do seu amigo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Mateus 18:35, assim também meu Pai Celestial lhes fará, se cada um de vocês não perdoar de coração, do íntimo a seu irmão. Deus quer que a gente dê muitos frutos, amém, irmãos? Ele quer que a vontade dele se cumpra. A minha vontade, disse Deus, João 15:16, que vocês deem muitos frutos. A minha vontade é que tudo que você pedir ao Pai, Ele te conceda. Mas precisa cuidar do coração. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Como é que está o seu coração? Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a única coisa que pode impedir isto, pelo menos essas duas coisas. Coloca a mão no seu coração. Fala com Deus. A vontade de Deus para você é que você seja... Olha, quando você começa a ver 8.000 promessas, é a vontade de Deus. Quer que você seja próspero, quer que você seja livre. Ele quer que você dê muitos frutos, muitos frutos. Não foi você que me escolheu, eu escolhi você, para você ir dar muitos frutos, frutos que permaneçam, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Mas alguém que está com o coração envenenado, o coração é a nossa raiz, é o centro do nosso ser, não pode dar frutos. Nós não podemos deixar dúvidas permanecerem no nosso coração, nem ofensas. Começa a perguntar, Senhor, tem alguma coisa que está no meu coração que não devia estar lá? Eu quero ter um coração totalmente livre. Eu quero começar a ouvir, discernir a tua vontade. Vai falando com Ele, vai orando. Eu quero saber a tua vontade, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo tu
sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos dele podem revelar tudo. Os olhos dele nunca condenam, ele sempre mostra: eu quero libertar você, eu quero que você seja uma pessoa livre. E quantas bênçãos de Deus quantas coisas boas da vontade de Deus simplesmente não estão acontecendo agora nas nossas vidas, porque o nosso coração está ali, com aquelas coisas no fundo, com dúvidas, com temores que não deveriam estar lá, com ansiedade que Deus não quer que esteja lá, não precisa estar lá, ou então com ofensas que nós estamos guardando, que nós temos que pedir para o Senhor: mostra para mim, Senhor. Os teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Não posso esconder. Senhor, mostra para a gente se tem alguma coisa que a gente está ignorando lá no coração, que está impedindo a gente de dar frutos, que está impedindo a gente de experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Se você reconhece isso, meu irmão, que você precisa deixar Deus tirar agora estas coisas, você quer que Ele tire do seu coração, nós queremos orar juntamente com você. Eu vou dizer para você, isso às vezes acontece com cristãos até mais antigos, que às vezes cristãos, às vezes de muito tempo, que já conhecem a Jesus e tudo, deixam dúvidas entrar no coração, deixam frustrações penetrarem lá, deixam essas pedras da ofensa ficarem lá, porque não esperavam atitudes de pessoas, tinham expectativas. Mas lembra que João Batista fez quando ele começou a não entender, quando ele teve dúvidas, ele não deixou ofensa nenhuma, ele foi perguntar, ele foi direto falar com quem? E não adianta você falar com o ofendido agora, você tem que falar com Deus. Você tem que dizer: Senhor, o meu problema é contigo, eu tenho sido orgulhoso em não reconhecer que eu não posso manter essa ofensa aqui, eu reconheço que eu não posso deixar isso ficar no meu coração. Senhor, eu reconheço que estas dúvidas têm me impedido de crer na tua boa, perfeita e agradável vontade. Se você precisa dessa oração, eu quero orar junto com você. Levante a sua mão aí no seu lugar, eu quero orar com você.